Então vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a formação da identidade nacional aqui do Brasil. Vou explicar já para vocês o que seria isso, tá? A gente vai iniciar então a unidade 7, tá? Monarquia em Xeque. A gente ainda está falando então sobre a monarquia no Brasil, especificamente aí no reinado de Dom Pedro II, né? Que a gente está vendo. E nós vamos falar então assim, né, durante o segundo reinado, a intenção de Dom Pedro II de forjar, né, de criar uma identidade nacional, tá? Fazer com que as pessoas aqui, que moravam aqui no Brasil, se sentissem na sua pátria, se sentissem na sua nação, se sentissem povo brasileiro, certo? Então, por que não existia isso ainda? Porque o Brasil era colônia, depois império, né, a monarquia, mas ainda era um povo muito misturado, tá? Então, os portugueses que viviam aqui não tinham o Brasil como nação, como país, né? Ainda não tinha criado esse espírito de Brasil como nação. Então, Dom Pedro II queria formar isso, tá? Queria formar o povo brasileiro, tá? Queria que as pessoas aqui então se sentissem como Brasil, como um grande país e ser brasileiro com orgulho, tá bom? Então essa ideia ainda não existia no Brasil, que vai ser formada então nesse período, tá? Então olha lá, a nacionalidade de cada indivíduo é geralmente definida pelo país de seu nascimento. Então geralmente você fala, nossa, eu sou brasileira, né? Minha nação é o Brasil. Hoje a gente fala assim, por quê? Porque a gente nasceu aqui, né? E isso é simples para a gente. Mas para um povo que naquela época a maioria não tinha nascido aqui, tinha vindo de fora, era mais difícil ter o Brasil como sua nação, né? Então era muito mais importante essa criação de identidade nacional naquela época, tá? Sentimento, olha lá, sentimento de pertencer a uma nação, tá? Pode até ultrapassar o território em que nasce. Então não é porque aquelas pessoas dessa época não tinham nascido aqui que eles não podiam se sentir brasileiros. Podia. E era isso que ia estar, então, sendo criado, tá? Bom, o sentimento, então, de identidade nacional, né? Envolve valorizar e compartilhar laços culturais que moldam a nação e sua imagem, né? Então, se você se sente brasileiro, é porque você nasceu aqui, sim, mas também por causa de compartilhar laços de cultura, laços culturais, tá bom? Você desenvolve naquele lugar, começa a viver conforme aquela comunidade, né? E tudo que vive, cria ali, vai sendo parte dessa cultura, né? E que vai sendo a sua identidade. Envolve ainda o reconhecimento de ser herdeiro da história do próprio povo. Quer dizer, aquele povo tinha que se sentir herdeiro daquela história, tinha que fazer parte daquela história, tá? Para depois poder contar, olha, o meu povo, era o meu país, certo? Bom, então é sobre isso que nós vamos falar hoje, essa formação dessa identidade de ser brasileiro com orgulho, tá bom? Lembrando então que era difícil para o povo que morava aqui ter esse sentimento, porque a maioria não tinha nascido aqui, era uma mistura de indígena, né? Tinha aqui povos indígenas em grande quantidade ainda naquela época, muitos povos africanos que vieram para cá como escravos, certo? Então, os índios tinham esse sentimento de ser brasileiro? Não, ele não estava preocupado em ser, é Brasil ou não, né? Então ele estava lá, vivendo a vidinha dele, sem se preocupar com nação, um país, ele não tinha essa preocupação. O africano tinha essa preocupação de ser brasileiro, de ter? Não, ele era escravo, não tinha essa preocupação. Ele queria talvez voltar para o país dele,
né? A África é o país, é a nação que ele se sentia com orgulho, né? Então, não tinha esse espírito entre os africanos. Portugueses que viviam para cá, ou outros europeus que vieram, tinha essa coisa? O Brasil é o meu país? Não. Eles estavam aqui, mas a ideia, a intenção era um dia voltar para Portugal. Portugal era o país. Tá? Então, não tinha um povo brasileiro que se orgulhasse de ser brasileiro. Tá? Então, precisava sim dessa identidade cultural, tá? Nacional. Então, para resolver essa crise de identidade então, que tinha dentro do país, o Império vai investir na construção então, de imagens, de símbolos, tá? Que vai aí já identificando o povo brasileiro. Essa imagem, por exemplo, é a imagem da primeira bandeira que o Brasil teve, né, que foi desenhada, criada aí como um desses símbolos, então. Poxa, eu estou vendo um país tem uma bandeira, então começa a ser criado coisas, itens, que vai, então, trazendo essa ideia de nação, de país, tá bom? Então, tinha alguns símbolos do Brasil e tinha alguns símbolos europeus misturados. Porque, gente, o monarca, o rei, ele era português, querendo ou não. Ele veio de Portugal, a família de Portugal, toda a história da sua família ainda era portuguesa. Então, ainda não tinha essa história brasileira para ser contada. Então, tinha ainda muita mistura, né, de Portugal e Brasil. A bandeira também, tá? Que ramo de café e tabaco, né, que era aí o símbolo do Brasil. Então, o Império do Brasil, uma tentativa de Europa nos trópicos. O que acontecia? Como acabei de falar, né, tinha muitas heranças portuguesas ainda aqui, e Portugal fica na Europa. Então, essa tentativa de Europa nos trópicos, porque trópicos era aqui, o povo brasileiro que está bem em cima da linha dos trópicos, tá? Trópico de Capricórnio, trópico. Então, por isso. Bom, enfim. Eles vão tentar, então, trazer um pouquinho de Europa também para cá, tá? Então, a nacionalidade brasileira, ela vai ser muito misturada. Então, como era uma mistura de povos, essa identidade também começa sendo misturada, como na bandeira, tá? Tinha lá, né, vestígios dentro da bandeira, dentro de Portugal e Brasil, uma mistura. Então, essa tentativa de trazer Europa para cá também vai acontecendo aí para trazer essa identidade para o Brasil, tá? Principalmente o que eles querem trazer da Europa? Os costumes, a modernização, né? Tanto industrialização, modernidade, tá? Então, eles querem trazer para cá produtos, né, que são consumidos na Europa, o vestuário, a roupa, né, o estilo de vida. Então, eles querem trazer para cá uma modernização maior, e isso já sendo parte dessa nacionalidade brasileira, tá? Que vai então se misturando aqui, tá bom? Principalmente, claro, depois que o rei vem para cá. Então, ele quer viver num luxo, uma modernidade que nem tem na Europa, tá bom? Então é isso, né? Vai tendo aí essa modernização dentro do Brasil, tá? Ele vai tentar trazer para cá a civilização, tá? E que vai acontecer isso no Brasil, sim. E isso vai trazendo uma certa tranquilidade para o povo que mora aqui. Não para o indígena e para o negro, né, gente? O indígena é sempre perseguido, né? A gente já viu em outras aulas. O negro é sempre maltratado, ainda é escravo. Então a gente não vai falar muito deles. Negro, principalmente, nessa formação de identidade, ele é totalmente excluído, tá? Então o racismo já inicia aí, né? Desde que ele é escravo, desde que ele é tirado fora dessa construção de identidade nacional. Então, o povo brasileiro, ele já é construído, planejado, tá? Em deixar de fora o negro. Então, olha já aí o racismo dentro disso, né, gente? Por isso que a gente não pode aceitar mesmo. Poxa, ele fazia parte do Brasil, ele estava trabalhando pelo Brasil, ele veio para cá, né?
a força, e mesmo assim não é reconhecido. Então, a gente precisa cada vez mais quebrar mesmo esse tipo de preconceito, tá? Infelizmente, então, desde essa época, o negro ele já é tirado. Ele não vai aparecer, né, nessa construção de identidade. Já, vamos dizer aí, o primeiro erro da nossa história como identidade nacional, que a gente sabe que a maioria da população era negra e indígena, né? Mas o que foi trazido para a construção dessa identidade? Costumes europeus, né? Então, a população branca superior, né, a elite, os bons costumes europeus, o costume civilizado. Tudo isso entre aspas, porque cada um é civilizado da sua forma, né? Não só da forma europeia, tá? Então, olha lá, o fato é que naquele momento as elites dominantes, infelizmente, né, gente, quem tem dinheiro domina, as ideias de quem tem dinheiro domina, e tudo que o dinheiro compra é o que vale, né? E desde essa época não era diferente, né? As elites dominantes consideravam o Brasil mais civilizados do que os vizinhos da América, o resto aqui, né, da América Espanhola. E eles se achavam mais modernos, mais civilizados, melhores, tá? Achavam muito superior, achavam que o fato de ter um monarca, um rei, também faziam eles superiores, porque naquela época lá na Europa a maioria também era rei, e aqui os outros países da América Latina já era república, já tinha presidente, né? Só o Brasil ainda era monarquia, era rei, né? Então o povo brasileiro achava que isso era uma questão também de superioridade. Bom, enfim. A última moda em Paris. Então, o que eles querem trazer, né, para criar essa identidade? Costumes europeus. E o foco principal era Paris, tá? Ah, não era só costumes portugueses, não. Eles queriam trazer Paris para cá, tá? Então, traziam aqui a moda, né, tanto essa questão de vestir terno e gravata, por exemplo, né, esses vestidos longos, enormes, de manga comprida, que era isso que usava a elite, mesmo sendo muito quente o Brasil, não tinha nada a ver, não era uma moda brasileira, né? Uma roupa de inverno, né, sendo usada aqui nesse calor terrível. Então eles não se importavam com isso, o importante era a aparência. Então, tudo que era refinado, tudo que era chique, tudo que era moderno, industrializado, começava a chegar aqui no Brasil, tá? E tentar trazer isso como identidade nacional. Outra coisa interessante é a língua, tá? A elite brasileira naquela época, ela tinha que, a sua segunda língua, ela estava ali embutido na sua escolarização, a língua francesa. Eles tinham que aprender o francês. Hoje a gente aprende espanhol, inglês. Naquela época, aprendia francês, tá? Tinha até nos jornais, publicações semanais de editais escritos em francês, né? Ali para a elite conseguir poder treinar o seu francês e ler e falar que se exibir, enfim, que conseguir ler o francês, tá? Então, aos poucos, tudo isso vai se tornando parte do Brasil, tá? E o Dom Pedro II, ele vai forçar isso, tá? Ele vai forçar com que tudo isso seja parte do Brasil, tá? E que aos poucos as pessoas comecem a achar que tudo isso é o Brasil, tá? Ele quer misturar tudo isso e fazer com que as coisas europeias se tornem comum aqui, se tornem parte do Brasil, tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai incentivar, né, o estudo dentro das escolas, né, já essa questão de nacionalidade, de ser o povo brasileiro, tá? Vai colocar nos museus mais coisas de Brasil. Então ele vai começar a mostrar para o povo o lado brasileiro e o lado europeu, tudo misturado, tá? Para o povo se sentir em casa. Que povo? O povo branco, tá? Porque, como eu disse, o indígena não ia se sentir brasileiro por causa dessas coisas, tá? E o negro era excluído desde essa época. Bom, o Império investe, então,
tá? Na invenção do Brasil. Eu venho falando aqui o tempo todo, né? Eles estão criando, aí vai investir, como eu falei para você, em escolas, vai construir mais universidades, vai investir no Brasil como moderno, tá? Para que as pessoas que vivem no Brasil, os brancos, elite que vive no Brasil, para eles não quererem voltar para a Europa, para eles se sentirem em casa, tá? Começa então todo esse desenvolvimento dentro do Brasil, mais ainda, bom? Então eles vão aí criando, né, muitos institutos, né, histórico geográfico brasileiro, academias de belas artes, e são museus, e são faculdades, universidades, e tudo isso vai formando que o povo então começa a querer ficar aqui, começa a se sentir, tá? Brasileiro. Bom? Tá dando para entender, gente? Tudo bem? Vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode, tá bom? Então, esses estudiosos, né, que estão aí indo para as faculdades, e estão crescendo, e essa elite, né? Infelizmente, a gente fala elite branca, porque era, né, gente? Infelizmente, a elite, quem tinha poder, quem tinha dinheiro eram os brancos na época. Para vocês saberem de quem a gente está falando. Essa elite, então, começa a estudar e vão expandir conhecimento, isso vai ganhando força dentro do Brasil, e por mais que tenha as faculdades aqui, eles vão fazer especializações na Europa, e vem para cá com conhecimentos europeus, e sempre o conhecimento europeu vem vindo para o Brasil, tá? Então a gente sempre foi aí uma cópia, vamos dizer assim, da Europa, tá? E lá na Europa estava em voga, né, na moda o quê? O romantismo. Você já deve ter estudado, não sei se em arte, que parece romantismo, e principalmente em português, né? O romantismo literário e artístico, que era o quê? Resgatar sentimentos nacionalistas, mas sentimentos mais simples da natureza, do povo, da simplicidade, da ingenuidade, né, daquela fantasia de que tudo é lindo e maravilhoso, e tirar o foco da industrialização, da modernização, né, da revolução industrial que está acontecendo lá na Europa. Então eles não querem que essa revolução industrial, essa modernização, tirem o foco de tudo que é simples, de tudo que é natural, tá? Então, o romantismo vem trazendo essa ideia nessa época. Porque o romantismo também tem várias fases, né? Mas essa primeira fase aí que vai chegar aqui no Brasil, tá? Eles vão, então, ser contra essa modernização e vão valorizar, então, a natureza, a originalidade, né? E o passado como algo muito melhor. Tá? E né, então essa elite vai trazer esse romantismo para o Brasil, tá? Mostrando o quê? O que é natural do Brasil. Então começa aí nas obras de arte, na literatura, mostrar o que é natural do Brasil, misturado com essa, né, questão, parte europeia também. E aí eles vão colocar o quê? Então, se a gente tem que mostrar o que é natural também do Brasil, né? Não só a mata, a floresta, os animais, as aves, tudo que é natureza, mas também o que é natural daqui, o índio, tá? Então eles começam a colocar o índio como aquele bom selvagem, né? Que ele é selvagem, mas que ele vai fazer amizade com o branco, que ele vai ajudar o branco, que vai ter aí esse contato com eles. E começa a ser isso também parte da identidade nacional, tá? Como o índio sendo o natural do Brasil, tá? Então aí a gente vê muito na literatura dessa época, né? É sempre o índio é um vilão, mas ele acaba se envolvendo com o branco, fazendo amizade, né? E relacionamentos amorosos entre o branco e o indígena, né? Tudo isso começa a acontecer aí dentro da literatura para formar essa identidade nacional. Então tudo isso foi planejado, poxa, não foi que o artista quis pintar algo assim, não foi porque a literatura, né, o escritor quis escrever sobre isso? Não, gente. Não foi só querer, foi algo planejado. Tá? Foi algo que Dom Pedro queria que acontecesse. E tinha toda aquela elite ali, né,
a favor de Dom Pedro, a favor dessa nacionalidade, a favor dessa criação de identidade nacional. E eles começam a construir isso em forma de literatura e arte. E isso vai entrando dentro da população, que vai aceitando isso e vai tendo o Brasil como isso, né? Tem modernidade, mas também tem a natureza. E tem aqui o nosso índio, nosso herói, nosso bom selvagem, tá? Então, tudo isso é formado, criado, tá? Para ter-se, então, o povo brasileiro, tá bom? Porque eles não queriam, Dom Pedro II não queria o quê? Que o povo brasileiro fosse só o povo europeu. Ele precisava dessa mistura, tá? Vamos lá. Narrativa de nação, acho que é aí o que eu mais já falei, né? Dessa obras românticas prevaleceu então a versão de que que a fundação do Brasil se dera com um encontro pacífico entre os povos indígenas e portugueses, tá? Então, desde a literatura, depois os escritos que vão sendo construídos, estudados sobre o descobrimento do Brasil, que até pouco tempo se falava, né? Aí descobriu o Brasil, e vem os europeus, civilizaram os índios, aí ficou tudo lindo, tudo maravilhoso. Essa era a ideia passada, né? Pouco tempo para cá que a gente fala, não, foi invasão, foi ruim, não foi legal, né? Dom Pedro não, perdão, o Pedro Álvares Cabral, ele foi um herói, né? Até pouco tempo, até quando eu estudava na escola, Pedro Álvares Cabral era o herói, veio e descobriu o Brasil, e era isso, né? Então, até pouco tempo acreditava-se que os portugueses eram nossos heróis, né? E que o indígena conseguiu uma vida melhor com ele. Olha que ironia, né? E os negros a gente nem falava, né? Há pouco tempo é que a verdadeira história está sendo mostrada, certo? Então, tudo isso por quê? Porque precisava desses espíritos de Brasil, de povo brasileiro, certo? Então, hoje a gente sabe que o Brasil foi mesmo invadido, foi um massacre que foi ruim para quem estava aqui, né? Mas na época, tá? Era uma outra história que era contada. Aí a gente vê até a imagem, né, da Iracema, do livro da Iracema, que conta bem isso que eu acabei de falar para vocês, né? Essa história de índio e português sendo amigos, né? Como se nada de ruim tivesse acontecido, tá? E o povo começa a aceitar isso cada vez mais, tá? E hoje a gente tem um preconceito muito maior. A gente não, eu tenho certeza que eu e vocês aqui da sala não, mas o Brasil em geral, falando assim, existe um preconceito muito maior contra o negro do que contra o indígena. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Por causa dessa construção de nacionalidade, né? Então, é culpa dessa geração agora? Não, é culpa desde a formação do Brasil. Por isso que é tão difícil a gente se livrar disso, né? Mas a gente tem fé, a gente acredita que a gente vai conseguir sim, né? Então, o uso da figura do indígena pelo império. Sim, o império usou do indígena, da figura do indígena, para construir essa identidade nacional, tá? Tanto é que o Pedro Álvares... agora eu confundi nos Pedro. Dom Pedro II, né, ele até colocava as penas, né, que nem o índio usava bastante, né, as penas para se enfeitar, né, para se cobrir, e Dom Pedro também acabava usando essas penas dos seus mantos, tinha vários ornamentos, coisas indígenas ali dentro do palácio, que ele queria mostrar que tinha toda essa amizade, então, com o índio, tá? Alguns não acreditavam nisso, lógico, alguns tiravam sarro, achavam que era bobeira, né, essa mistura de indígena com o europeu. Mas Dom Pedro queria, sim, criar uma identidade nacional. Porque se ele deixasse só as coisas da Europa como identidade nacional, não ia ser o povo brasileiro que ele queria, não ia ser uma nação diferente, ia ser só resquícios lá da Europa. Ele queria ter o seu próprio povo. Ele precisava dessa mistura indígena, certo?
Então é isso, gente. Um próximo slide aí já é a atividade, página 215, quem quiser anotar. E eu separei só a questão 2, 5 e 6 para vocês fazerem. Pro, é 2, 5, 6? 2, 5 e 6. Circula aí qual que tem que fazer. Perguntem para mim se tiver dúvida na hora de fazer, eu ajudo, tá? Não fica na dúvida, não. Se quiser perguntar se tá certo, se é isso mesmo, eu não entendi a questão, tá? Pode perguntar para mim lá no WhatsApp. Beleza, gente? Ô, Pro, Hum? nossa, ó, amanhã eu vou um pouco cedo, tá? E eu sei que vai ter aula. É. Eu vou fazer aula na casa da minha avó, tá? Não tem problema. O importante é assistir a aula, né? Posso tirar aqui do slide? Sim, marcado. Beleza. Então tá, gente. Vou parar de gravar.